pô, como que eu fazia para vender acima da média? E é muito louco, porque eu estava numa loja, a gente vendendo 35 carros com 25 carros no pátio, a loja do lado vendendo 16 carros. Com mais carros. Com 100 carros no pátio. Sacou? Então, olha a discrepância. Mas como que eu sempre fiz? Eu mapeio todos os canais de entrada de cliente. Então você pega, pô, eu vendo carro aqui através de onde? Eu vendo carro através do pátio, através de indicação para clientes antigos, Web Motors e carros, OLX, do meu site, do Facebook, do Instagram, dos meus amigos, e daí vai. Eu mapeio lá todos os canais de entrada de lead. Puxo 6 meses. Quantos nos últimos meses, nos últimos 6 meses, qual que é a média mensal de vendas no Web Motors? Qual que é a média do e-carros? Qual que é a média do site? Qual que é a média? Mapeio. Mapeei, cara, agora o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui em um carro por mês? Porque você não precisa querer crescer 20 carros por mês, 30 carros por mês. Melhora, não tem como, né? Melhora um carro por mês. Melhora 1% naquele determinado indicador. Porque se você tem 10 indicadores, você tem 10 canais de entrada, e você consegue trabalhar para conseguir um carro em cada canal, são 10 carros no mês a mais. E aí por isso que sempre eu vivi isso assim, eu ia para a loja estava vendendo 20 carros, no mês seguinte vendeu 30. No outro mês 35, no outro mês... Por quê? Porque eu vou trabalhando os indicadores e tentando melhorar um pouquinho naqueles indicadores. Você falou aí sobre carros no pátio. A quantidade de carros no pátio determina o que você vai vender no mês? Rafa, eu lembro uma vez que teve uma briga de morte. Uma briga quase de morte com a equipe de vendas. Porque é o seguinte, eu estava gerenciando e a equipe de vendas reclamando que não tinha carro. Aí eu falei, pessoal, vamos pensar assim. Você não tem que ter 100 carros para você vender 100 carros. Se você tiver 100 carros, você vai vender 100 carros? Sacou? E aí, assim, só que eu nunca pude colocar isso na prática. Na época que eu falei com essa equipe, eu não consegui colocar isso na prática para mostrar para eles que não precisava. Agora, na pandemia, a loja recuou, eram 2 lojas, foi para uma só. A gente trabalhando com 25 carros no pátio, 24 carros no pátio. Tinha época do mês que a gente chegava a ter 20, 21 carros no pátio, disponíveis para venda, mas vendendo 35, 38 carros. Como isso, William? Porque é o seguinte, João... Vendia e comprava, Pensa o seguinte, hoje eu tô com... Eu com o meu próprio carrinho ali, compro um, vendo outro, compro um, vendo outro. Então, se eu tenho um carro no pátio, é o meu carro, eu tenho um carro no pátio, aí eu vendi esse carro, eu compro outro, eu posso vender esse outro carro na outra semana também, não posso? Eu fiquei com um carro no pátio, mas vendi 2 carros no mês, por exemplo. Lá a gente fazia a mesma coisa. Eu tinha 25 carros no pátio, um exemplo só. Vamos vender. Conforme vendeu hoje, tem que repor, tem que comprar outro. Vendeu hoje, tem que repor, tem que comprar outro. É claro que é mais difícil vender. Vamos acompanhar o raciocínio de quem está do outro lado ali da câmera, né? Quem está assistindo a gente agora. E vamos levar em consideração que hoje comprar tá muito difícil. Tá muito difícil. Então, não só carro, né? Talvez hoje, se você fosse colocar essa metodologia em prática, você falharia. Não, mas eu vivi isso agora. Foi agora, recente? Eu estava vivendo isso agora, quando eu saí da Lotus agora. Essa era a minha realidade lá. Então, assim, a gente tinha 20 e poucos carros no pátio vendendo, a gente girava 150% do pátio. Só que assim, quando você tem pouco carro, é fácil fazer isso. É fácil, porque você tem pouco carro. Agora você pega, por exemplo, uma loja com 200 carros para girar 150%, aí é outra história. Porque são 100 carros a mais do que você tem ali. Quando você tem pouco carro é mais fácil. Só que qual que era a pegada? Você tem que vender. Você tem 25... Aí entra o lance, né? O cliente chega, o cliente quer um Gol. Mas, pô, eu não tenho Gol. Aí muitas vezes o vendedor fala assim, não tenho. Qual que era a recomendação para a equipe? Pessoal, todo carro a gente tem. Se o cliente chegou procurando um Gol, coloca esse cliente para dentro da loja. Não, eu tenho um carro aqui, está aqui no fundo. No caminho, era batata. No caminho, o cara, mas e esse Onix aqui? E esse HB20 aqui? Ou o que eu estava fazendo lá na Saga agora. A loja lá tinha 11 carros no pátio, 12 carros no pátio.
na cidade do automóvel. E aí o seguinte, eu lembro que o último carro que eu vendi lá, antes de eu sair, o cliente chegou querendo um Mobi. Querendo um Fiat Mobi. E aí entra o poder do vendedor, o poder da pergunta na venda. Porque, naturalmente, o vendedor falaria assim, não, a gente não tem. É natural, né? É espontâneo, Natural. né? Tem um Mobi aí? Não, a gente não tem. Porque normalmente quem vai comprar esse tipo de carro, eles têm também a segunda, a terceira opção, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí o cara chegou querendo um Fiat Mobi. 2 casos, o outro chegou querendo um Argo. Mas o do Mobi, querendo um Fiat Mobi. Você está querendo um Mobi? Por quê? Você está querendo um carro... Eu colocando o cliente para dentro, eu atendendo o cliente. E aí, tudo bem? Então, você tem um Mobi aí? Tem, vamos dar uma olhada aqui. Até porque lá na Saga a gente tinha 400 carros em todas as lojas. Então, todo carro que o cara queria, realmente eu falava que tinha, porque eu sabia que alguma loja ia ter. Uhum. Mas aí temos sim. Agora vem cá, o que você está querendo no Mobi? Um carro econômico? Ele porque o Mobi é econômico, né? E bababá, bababá, conversando com o cliente. Você achou aí de quanto? Ah, eu achei um de 38. Olha só, eu estou conversando com ele para eu saber o poder de compra dele, para eu saber o que ele já viu no mercado, para eu saber o que ele tem de parcela, o que ele tem de preço no mercado. E aí, quando eu apurei dele todas as informações que eu precisava, eu falei, deixa eu te mostrar um carro aqui que eu acho que o senhor vai gostar mais do que o Mobi. Que carro é? Um Honda Fit. E aí, quem é que está querendo um Mobi que não quer um Honda Fit? Pô, é um salto, né? Sacou? O Fit mais antigo. Só que é Honda. Só que é Honda Fit. E aí eu levei ele pro Fit e o que eu mostrei para ele? Tudo aquilo que eu fui conversando com ele, que ele foi me falando que para ele era um dos motivos dele estar procurando o Mobi, eu fui colocando no Fit. O Fit é econômico pra caramba, Fit é um carro de manutenção barata. Tudo aquilo que ele foi me falando do Mobi, eu fui transportando aquelas necessidades dele, que ele tinha no carro, para o Honda Fit. E aí o Fit... R$41 mil, o Mobi que ele tinha achado era 38 e pouquinho, na cabeça dele, e o que eu falava com ele, se eu vi um Mobi de 38, é melhor se eu comprar um Honda de 41, não é não? E o cara comprou o Honda Fit, a mesma coisa do outro cliente que foi querendo um Argo, mesmo esquema, está querendo o que no carro? Você está querendo, já achou de quanto? São perguntas valiosas. Você está querendo o que no carro? O que no Argo te chamou a atenção? Isso. Você já achou ele aí de quanto? Assim. Vendi uma EcoSport para o cliente. Caramba. Então, olha só. Totalmente diferente do que ele estava diferente assim, Léo. Mas quando você entende... O carro é muito diferente. Mas quando você entende a real necessidade do cliente, por que o cliente está procurando aquele carro... Às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Alguém falou. Alguém falou que é para ele. Você consegue transportar. Aí entra outro lance do Ford agora, né? Que o pessoal tá muito assim, mas a Ford agora saiu do Brasil, a Ford agora não sei o quê. Esse cliente da EcoSport, eu lembro que ele trouxe, só que assim, na manhã, ele vem cá, mas e agora que a Ford saiu do Brasil? Não, amigo, não tenha desespero não. A fábrica saiu daqui por questões de impostos. Mas o que o senhor acha da Hilux? O senhor gosta da Hilux? Eu gosto. Pois é, não é fabricada no Brasil também não. E você vai mostrando para ele os carros que a gente tem no mercado, que são carros que todo mundo quer e que não são fabricados aqui e nem por isso são carros ruins. E a importância aí também, né, William, de buscar conhecimento. Você tinha conhecimento para oferecer para o cliente. E aí você acaba quebrando as objeções, no caso da fábrica da Ford. E assim, o papel do vendedor é quebrar a objeção. Porque assim, eu conversando com uma vendedora, há pouco tempo até, eu dei um treinamento para ela de marketing digital. E aí nesse papo eu conversando com ela para eu sentir como que estava o atendimento dela, porque ela não estava conseguindo performar. Eu falei, vem cá, se você está atendendo o cliente fala assim, não, tá bom, eu vou dar uma andada. O que você faz? Ela falou assim, eu dou meu cartãozinho para ele. Eu até anteontem eu fiz um quiz lá sobre isso. Aí ela, eu dou meu cartãozinho para ele e fala, então beleza. Quando eu falei, não, amigo, você não pode fazer isso. Ainda existe cartão? Sacou? Mas olha só. Eu detesto o cartão. Eu mesmo dou importância. Eu acredito que a grande maioria hoje é igual online, né? O bizu é pegar o contato do cara. De pegar o contato, né? O cara pegar te o contato do você cara. pegar o contato. Uhum. É um lead. É um lead. É um lead. E outra, você pega o contato, salva ali na frente dele e manda um oi.
Não é verdade? Para William? ele te responder na tua frente. Na tua frente. Na tua frente. Mandei um oi Só que aí, você, ó, dá um antes de salve aí. fazer isso, antes de você despedir do cliente, você tem que perguntar para esse cliente. Você vai dar uma volta? Quantas vendas? Eu vendo o vendedor ali, acompanhando, porque é o seguinte, eu estou na pista. Eu estou acompanhando o que cada vendedor está fazendo, cada negociação, a conversa dos vendedores. E eu estou vendo que um cliente gastou um tempo a mais com o vendedor, eu estou de perto ouvindo. Quantas vezes eu já vi o vendedor despedindo o cliente E o cliente, indo embora, e eu chegando e falando, e aí, gente, tudo bem? E aí, deu certo? Gostaram do carro? Não, a gente gostou, mas a gente vai dar uma voltinha. O Cara, cliente, essa frase, o ela vendedor é já, mortal. o vendedor já tinha despedido dele. Não, mas eu vou dar uma voltinha. E eu conseguia fechar a venda. Por quê? O que o senhor vai, o que houve que o senhor vai dar uma voltinha? Você tá indo dar uma volta para procurar o que a gente não fez. O que não fez que o você... quê? Justamente. O que Entendeu? você está indo procurar? É o carro? Você está procurando um carro melhor? É o quê? O que o senhor está procurando noutra loja que o senhor não encontrou aqui? Essa é a pergunta. É a Os pergunta. vendedores não escutam Cara, o que não, a pessoa está procurando. William, Sacou? eu vou te falar um negócio, cara. Mas eu cheguei à conclusão. Se todo mundo pensasse igual você, ia ter vários Williams, né? Se todo mundo pensasse igual o Rafael, ia existir vários Rafaéis. E a gente também precisa entender isso. Esse bloqueio, essa dificuldade. Porque você mesmo que oferece treinamento, você se depara Com tudo. e o tempo todo, né? Pra você ter noção. Esse vendedor aí, você considera ele, como é que eu posso me expressar? Ele não está preparado para vender carro? Ele não está preparado? Esse vendedor fazia parte da sua equipe. Ele não está preparado para vender carro? Tá. O cliente ia embora. Seguinte, todos nós temos pontos falhos, né? Todos nós temos pontos falhos. Eu despedi esse cliente, eu consegui fechar essa venda, por exemplo, mas eu lembro de uma venda que, assim, foi um negócio muito louco. O vendedor estava negociando com o cliente, sentamos na mesa, e aí o cliente falou bem assim, não, então beleza, vamos fechar. Só que o carro estava preparando, não estava na loja. Uhum. E aí eu pensei aqui comigo assim, né? Tipo, parece que vem na tua mente assim, cara, eu já vi isso aqui 1000 vezes. Parece que vem isso, né? E o cliente falou, não, então vamos fechar. Sem ver o carro. Isso é bom ou é ruim? Ele nem viu o carro, olha só. Aí ele falou, vamos fechar. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Então vamos fazer assim, vamos fechar? Vamos. Então o senhor vai para casa, segunda-feira você vem aqui ver o carro. Na mesma hora que eu falei isso, eu pensei bem assim, pô, estou dispensando o cliente sem fechar. Estou dispensando o cliente sem fechar. Estou perdendo uma venda, né? Estou perdendo uma venda. O vendedor me olhou de olho arregalado. Pô, tá fazendo o quê? Tá mandando o cara embora? Aí, conversamos, acabou que fechamos na hora. Quando foi segunda-feira, o cliente ligou. Não decidi, minha mulher não deixou não vou ficar com o carro não. Só que assim, a gente não tem bola de cristal. Naquele momento, eu ia perder aquela venda. Vamos supor que a venda não caísse. Eu teria perdido aquela venda. Então eu também tenho meus pontos falhos. Eu também erro, eu já perdi venda. Com certeza eu perdi muitas vendas. Então não é que o vendedor não está pronto. Não é que o vendedor não é apto a vender carro. É que talvez o cara não está num dia legal, talvez ele não teve o treinamento devido.